Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa série de vídeos destinados a fazer redações do estilo Enem. Então se você também quer participar, assim como o Diego, dessa iniciativa do canal e ter a sua redação corrigida gratuitamente, receber comentários, entender como que você pode melhorar, eu vou deixar o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. Então ele vai ficar aqui em cima no card, clica e participa, porque é muito fácil, muito simples e é gratuito. Então aproveita essa oportunidade. Hoje a gente tem o Diego aqui, que traz como tema a tecnologia no combate ao crime. E eu gostaria de muito agradecer, Diego, de ter participado. É muito importante que pessoas como você tomem essa iniciativa de participar, que eu tenho certeza que você vai gostar dos comentários e que eles vão te iluminar muito a partir daqui nessa jornada para você melhorar a sua redação. Então vamos ler e depois eu vou fazer os meus comentários. O seriado Robocop retrata a história de um policial que foi brutalmente assassinado, mas é revivido na forma de robô, uma verdadeira máquina de batalha que, graças a toda a tecnologia usada, ele conseguiu prender vários criminosos. Nesse contexto, o Brasil está longe de conseguir tamanha tecnologia, que também tem pouco investimento em educação, o que aumenta os acidentes e violências. A educação ocupa a 9ª posição na economia mundial, é um dos fatores principais para o desenvolvimento de um país. Logo, sua ausência acaba aumentando os casos de morte por violência e acidentes. Segundo o IBGE, os homens entre 15 e 24 anos, mortos na sua grande maioria, foi por causa de acidentes e violências, o que é inadmissível para a sociedade. Por falta de infraestrutura, não evoluímos rapidamente em tecnologias para o combate ao crime, mas aos poucos estamos evoluindo, como está sendo testado o aplicativo PM Mobile. Graças ao aplicativo, policiais estão tendo mais tempo com menos esforços em operações, segundo o capitão Joemir Campos, do setor de tecnologias da PM catarinense. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver o dilema. O governo, juntamente com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, aumentaram os investimentos na educação, com cursos gratuitos e orientações no trânsito, e com o investimento na tecnologia como câmeras espalhadas e aplicativos com fácil acesso. Dessa forma, o Brasil poderia diminuir os acidentes e melhorar a educação. Então esse aqui foi o texto e vamos lá ver os meus comentários. O seriado Robocop, que retrata a história de um policial que foi brutalmente assassinado. Então aí eu já pontuei que você teria que colocar as aspas, já que você está se referindo a uma obra, um filme, e não é da língua portuguesa, então, mas você colocaria as aspas. Eu coloquei que faltou o que na verdade é um pronome relativo para fazer menção ao seriado Robocop, e aí faltou esse pronome relativo para fazer o link dessas duas frases, dessas duas orações, que foi brutalmente assassinado. Então, assim, brutalmente é uma palavra inadequada, porque, na verdade, isso é uma colocação subjetiva. Tudo que é subjetivo, tudo que não pode ser considerado ao pé da letra, literal, denotativo, ou que está muito aberto a discussões, o que é brutalmente para você pode não ser brutal para outra pessoa e por aí vai, isso tem que ser repensado. Então, eu coloquei esse comentário. Mas é revivido em forma de robô. Essa vírgula não faz o menor sentido, porque você tem uma frase essa vírgula ela simplesmente não tem função sintática dentro da frase. Então, se você não vai fazer uma ressalva, se você não vai fazer uma contextualização, se você não vai colocar um aposto, se você simplesmente está continuando seu raciocínio, não tem um motivo gramatical para você colocar essa frase, essa vírgula, por isso que eu pontuei. Uma verdadeira máquina de batalha. E aí você coloca de uma maneira muito informal, entende que você tem que caracterizar sempre de uma maneira objetiva. Você caracterizar a maneira adequada é você ser objetivo, você trabalhar com o lado denotativo das suas colocações. Se você puder evitar ser o menos subjetivo possível, você colocar verdadeira máquina de batalha, além de ser informal, coloquial, é uma colocação que não é pertinente para você caracterizar alguma coisa. Então você tem que ficar atento a essas questões. Graças a toda a tecnologia usada, ele conseguiu prender vários criminosos. E aí eu coloquei uma descrição informal e uma contextualização longa. Você sempre vai querer ser o mais objetivo possível, tanto do ponto de vista da semântica, né, do que significa aquela palavra, quanto do ponto de vista estrutural, de você ser o mais conciso possível, para que você consiga passar a sua mensagem de uma maneira mais clara e mais rápida, sem muita enrolação. Então, a gente está querendo entender qual é a relação da sua contextualização frente ao tema. E quanto mais rápido você fizer isso, de uma maneira mais clara, melhor vai ser. E aqui eu achei que você enrolou de certa maneira, colocou muitos adjetivos que não agregariam para o que você quer falar. E por isso coloquei que é uma descrição informal, frente a essas questões, e uma contextualização longa.
Continuando nesse contexto, o Brasil, e aí o O foi escrito com letra maiúscula, deve ter sido um erro de digitação, está longe de conseguir tamanha tecnologia. Então aí eu coloquei que está longe de uma certa maneira informal também, é coloquial. A gente tem que pensar sempre do ponto de vista literal. Tudo que você está dizendo tem que ser levado ao pé da letra. Então, o Brasil não está longe, o Brasil enfrenta obstáculos, enfrenta desafios. Então você tem outras maneiras de colocar essa ideia de uma forma mais adequada ao texto do Enem, de conseguir tamanha tecnologia. E eu coloco que é desnecessário você caracterizar dessa maneira como você fez, além de ser inadequado. Então, assim, tamanha é uma adjetivação assim, que não é muito pertinente. Você poderia colocar assim, essa densidade tecnológica, seria um termo muito mais adequado para a redação do Enem. Que também e aí o que também, assim, ele de certa maneira não tem ele não é pertinente nessa frase. Você quer dar uma ideia de soma. Então, além de ter pouco investimento na educação, o que aumenta os acidentes e violências. Então, assim, eu acho que você tem que rever essa questão do pronome relativo para você entender, de certa maneira, qual é o momento correto para você colocar no seu texto. E aí, de novo, a vírgula que eu coloquei antes de tem pouco investimento, ali, essa vírgula entre parêntese, isso não tem sentido de você fazer uma separação, porque, na verdade, gramaticalmente, essa vírgula não faz sentido. Você, de novo, você está fazendo uma pausa, você está fazendo uma marcação que não agrega sentido ao seu texto. E assim, do ponto de vista estrutural, são os meus comentários. Agora, do ponto de vista funcional para a sua introdução, ela também deixou a desejar. Porque se a função da introdução é introduzir, mostrar para o leitor qual é o seu posicionamento, sobre quais problemas você vai tratar, e você não coloca isso de uma maneira clara, ou seja, você não fala qual é a sua tese, qual é o seu posicionamento, o seu parágrafo de introdução, ele deixa a desejar, ele não cumpre com a função dele para a redação do Enem. Então, vamos seguir então para a sua argumentação. A educação ocupa a nona posição na economia mundial, e aí eu te questiono qual a fonte dessa informação. Eu preciso que você entenda que todas as informações que você traz para o seu texto, que não são derivadas necessariamente de uma lógica, de um caminho argumentativo, elas precisam ser embasadas, elas precisam ser validadas. Então, você precisa dizer de onde você tirou essa informação. E aí você continua, é um dos fatores principais para o desenvolvimento de um país. E eu marco aí que você precisa conectar suas frases. É preciso que você entenda que não só os parágrafos devem estar conectados, como as frases entre si também. Então você precisa entender que cada frase desempenha uma função nos seus parágrafos, né? Então se você não coloca elas de uma maneira que elas façam sentido, toda a sua redação ela perde força, ela perde clareza, o seu texto fica confuso. E é o que acontece aqui, você vê que ao longo de todo esse parágrafo coloquei duas barrinhas vermelhas assim, que essas barrinhas representam a minha sugestão de você colocar um ponto final e começar um novo período, começar uma nova frase, porque fica muito cansativa a leitura se você tem períodos muito longos. Uma outra dica do ponto de vista estrutural, faça períodos mais curtos. Então, e aí você coloca para o desenvolvimento de um país, e eu sinto que é muito vago, a gente está falando do Brasil. Por mais que quando você me mandou a redação e você colocou que o tema era a tecnologia no combate ao crime, a gente está falando do Enem, então o tema é focado para o Brasil. Então eu preciso que você seja um pouco mais específico sobre o que você está falando. E aí você segue, depois da minha sugestão dessas duas barrinhas de você colocar um ponto, logo, e aí eu te questiono, você já vai começar a concluir? Você está na segunda frase do seu parágrafo de argumentação. Você me deu pouquíssima informação sobre o que você vai falar e você já vai concluir? Logo, sua ausência acaba aumentando os casos de morte por violência e acidentes. E aí, algumas coisas. Acaba é um verbo, acabar, né, na ideia de tem consequência, tem como fim. É um verbo muito informal. Então, seria muito melhor que você substituir isso por colabora com o aumento de casos por morte, casos de morte por violência e acidente. E já pegando o link violência e acidente, eu pontuo que a quantidade de vezes que você repete, você terminou sua introdução com acidentes e violência, você começou agora por violência e acidente, mais embaixo violência e acidente, então você repete isso de uma maneira muito cansativa. Você tem que evitar fazer repetição excessiva de termos na sua redação. Então,
violência e acidente. Qual a relação entre elas, eu questiono? O que é essa violência? Elabore, eu preciso que você aprofunde o que você está passando para mim, leitor. Quando você coloca uma informação, você estava falando de educação e agora você já está falando de violência e acidente. Você não elabora de uma maneira aprofundada qual é a relação entre as partes. Então, eu preciso que você entenda que cada frase, como eu acabei de dizer, ela tem uma função e ela precisa ser aprofundada. Da mesma maneira que você precisa trazer qual é a fonte de uma informação, você também precisa justificar por que você está dizendo uma coisa, por que aquilo que você está dizendo é verdade, o que você pode dizer a mais que embase essa ideia que você está trazendo. E isso falta na sua redação, essa elaboração das ideias. E aí eu dei mais uma sugestão para você colocar um ponto e começar outra frase, segundo o IBGE, e aí eu substituiria o IBGE por o nome dele bonito, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque se você não vai falar IBGE de novo na sua redação, substitua a sigla pelo que ela significa, né? Então, e aí os homens entre 15 e 24 anos mortos na sua grande maioria, foi por causa, então, os homens foram mortos, foi por causa, assim, e aí existe uma concordância verbal falha. Os homens foram, em sua grande maioria, por conta de acidentes e violência. Então, assim, você precisa se atentar a essas relações, porque senão fica muito complicado de entender o que você está querendo dizer. Você faz uma sobreposição de ideias e fica uma coisa muito confusa. Às vezes eu não consigo entender. E aí eu coloco mais uma vez acidentes e violências. Houve mais uma vez uma repetição desse termo. O que é inadmissível, né? E aí faltou o verbo ser. O que é inadmissível? Inadmissível é uma palavra inadequada porque ela é muito subjetiva, ela é muito carregada de emoção, uma coisa que a gente quer se distanciar na nossa dissertação para a sociedade. E aí você segue, por falta de infraestrutura, não evoluímos, e aí eu sugiro que você evite a primeira pessoa do plural, o nós, você cria um distanciamento, evita-se, ou não evolui-se, entende? Rapidamente em tecnologias para o combate ao crime. Então, isso é muito vago. De que maneira a gente tem essa dificuldade? De que maneira isso acontece na vida real? Traga uma exemplificação, um caso concreto, e aí você segue. E aí eu sugiro mais uma vez para você colocar uma barra. Inclusive, você começou no meio da frase o mais com uma letra maiúscula, sendo que você não deu um ponto final. Então eu não entendi se você errou a digitação ou se você realmente queria fazer isso. Em todo caso, eu sugeri que você desse um ponto aí e começasse uma outra frase. Aos poucos é informal. Aos poucos você está querendo... Aos poucos é muito vago. Tem outras maneiras de você falar isso ou simplesmente ignorar essa necessidade de colocar aqui aos poucos. Mas estamos evoluindo e mais uma vez você colocou a primeira pessoa do plural. E eu acho que essa frase é totalmente desnecessária, porque você pode cortar essa frase e você pode seguir, como eu sugeri. Um exemplo desse cenário é um exemplo da evolução desse cenário. Você não precisa fazer uma frase só para dizer o que você acabou de dizer. Então, como está sendo testado o aplicativo PM Mobile, mais uma vez aí, um nome, e aí você teria que colocar entre aspas, graças ao aplicativo, e aí você começa a explicar o aplicativo de uma maneira em que você sobrepõe ideia atrás de ideia, ideia atrás de ideia. Então você começou com a educação, passou por violência, acidentes, passou pelo IBGE, e aí chegamos num aplicativo, eu não entendo qual é a sua linha de raciocínio. Não fica clara. Mas por que não fica clara? Porque talvez essa linha de raciocínio não esteja nem clara para você. Você não definiu qual que é o seu posicionamento. Você não definiu sobre quais problemas você vai tratar, porque você não apresentou uma tese. Então é aquilo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, quando tem essa questão do efeito dominó. Você não falou da sua tese, então toda a sua redação vai desmoronar. Estruturalmente ela não vai se sustentar, porque se você não apresentou a sua tese, os seus argumentos não vão fazer menção a uma ideia. Você não trouxe um problema, então você vai defender o quê? Entendeu? E aí você continua. E aí um erro de vírgula, e depois de Joemir Campos, que na verdade do setor de tecnologias da PM catarinense, como é um aposto, né, você teria que colocar isso entre vírgulas. E aí o que eu coloquei entre PM catarinense, você teria que ter não só colocado o que significa essa sigla não é
adequada, você teria que dizer polícia militar. E por que eu coloquei em letra maiúscula? Isso daí, o que acontece? Quando você está fazendo uma menção a um órgão das Forças Armadas, por exemplo, você não necessariamente colocaria em letra maiúscula. Mas quando você especifica de onde essa Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia... E aí sim você tem que colocar letra maiúscula. Então fica aí esse ensinamento sobre letras maiúsculas. Então, qual é o resumo desse parágrafo? Não há defesa de uma ideia. Não tem uma organização, não tem uma sequência. É muito confuso. É perdido. Eu não consigo entender o que você quer dizer. Eu não sei o que você está defendendo. E por essas razões eu acho que você precisa rever, em primeiro de tudo, a estrutura da dissertação argumentativa. Inclusive eu vou pontuar isso lá no seu plano de ação. Mas vamos seguir para a sua conclusão. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver o dilema. Aí eu coloquei esses números 1, 2, 4 e 5, que fazem menção aos 5 pontos do INEP, né? Essa questão de o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos, e um detalhamento sobre um desses 4 pontos. Então, assim, aí você elabora minimamente sua proposta, mas ela não é muito elaborada, ela não é muito clara, né, sobre como que você vai fazer isso. Você não falou sobre o ponto 3, que é a viabilidade da proposta, então ela careceu aí de mais explicações. E aí eu coloquei proposta limitada e pouco desenvolvida. O efeito dominó é exatamente essa questão que eu falei: se você não tem uma tese, tudo desmorona, e a conclusão não faz referência diretamente ao tema, que é a violência, que assim, é a tecnologia no combate ao crime. Então você fala, na sua última frase, dessa forma, o Brasil poderia diminuir os acidentes e melhorar a educação. E a violência? E a tecnologia? Tá entendendo? Você não faz menção ao tema que você se propôs a escrever. Então, eu acho que o que você precisa urgentemente, assim, a sua prioridade é entender a estrutura da redação do Enem. Você precisa entender como ela é articulada, quais as etapas que precisam ser respeitadas para que você possa realmente desenvolver uma redação que seja adequada ao que a banca quer. Entender o projeto do texto, entender o que você pode, o que você não pode fazer, o que você deve, o que você não deve, o que é super aconselhado para você fazer. Você precisa entender essas questões. Mas vamos ver quanto você tirou competência por competência depois da sua nota final. Na norma culta, eu pontuei que você tirou 80 pontos porque você teve vários erros gramaticais, assim, marcas de oralidade recorrentes, desvios de grafia, você colocava expressões assim que não são pertinentes à redação do Enem, e muitas vezes problemas de pontuação, vírgulas inadequadas, e por essa razão eu te dei 80 pontos. Na competência número 2, que trata sobre a estrutura dissertativa argumentativa, eu achei que você não entendeu o modelo do texto, você desenvolveu um texto tangencial, a gente fala de tecnologia combate ao crime, eu não achei que você abordou da maneira como você deveria ter abordado, e aí por conta dessas questões eu te dei 40 pontos. No ponto número 3, em que fala sobre a argumentação, a articulação, a coerência, eu não achei que você teve uma defesa de um ponto de vista, porque você não explicitou uma tese, você não mostrou sobre o que você ia discutir, e por essas razões eu te dei 40 pontos. Na competência 4, de recursos coesivos, eu achei que você articulou de uma maneira muito pobre o seu texto, você trouxe um bloco de ideias, sobrepôs ideias, usou de maneira inadequada os conectivos, os pronomes relativos, e aí por essas razões eu te dei 40 pontos. E na sua proposta de intervenção, eu te dei 80 pontos porque a proposta que você trouxe não atende totalmente à discussão feita. Ela não cursa sobre um problema porque você não levantou de certa maneira um problema. Por esse motivo, 80 pontos. Somando todas essas competências, a sua nota é 280 pontos. E o que a gente pode fazer para melhorar e você começar a evoluir aí o seu texto? O plano de ação que eu montei para você diz o seguinte: em relação à norma culta, eu tenho umas coisas aqui, eu vou até diminuir um pouquinho para caber tudo na tela. Em relação à norma culta, eu pontei para você que você precisa entender que termos você deve usar e que termos você deve não usar, né? Você volta o vídeo depois, vai anotando tudo que eu falei, e para você que está assistindo esse vídeo, também essas palavras todas que eu pontuei, evite usar na sua redação. Estudar o uso do pronome relativo, isso é urgente para você entender quando você tem que usar, quando você não tem que usar.
estudar a vírgula, quais os casos que pedem a vírgula, quais os casos que eu tenho que colocar, fazer uma ressalva, fazer um recorte temporal, fazer um aposto. Você precisa entender qual é a dinâmica do uso da vírgula. Evitar repetição de termos, isso são coisas diretas. É você ser vigilante. Ah, eu tô usando uma palavra inadequada, eu sei identificar uma palavra inadequada, eu sei, eu tô identificando que eu tô errando, eu tô falando várias vezes a mesma coisa. Isso é uma coisa muito direta, de você perceber essas coisas no seu texto, de você estar atento que você não pode cometer esse tipo de erro. E evitar a primeira pessoa do plural, que é o nós, em um momento inadequado. Por exemplo, na conclusão, ela de certa maneira, ela até aceita, né, pelo manual de correção do INEP, mas na nossa argumentação, ela é bom que você evite. Então, fica aí essa dica. Em relação à estrutura e recursos coesivos, acho que o mais urgente é você entender a estrutura dissertativa e argumentativa. Você precisa entender como que o texto do Enem ele se estrutura. E a partir do entendimento da articulação, das etapas, da estrutura que o Enem pede, você vai começar a melhorar. Porque a sua argumentação foi falha, você não apresentou uma ideia, a sua proposta foi limitada. E por essas razões, a sensação que dá é que você não conhece exatamente a fundo a estrutura do Enem. E por essas razões eu acho que você ia se beneficiar muito se você estudasse o modelo dissertativo argumentativo. Ia te esclarecer muita coisa. Interligar as ideias, frases e parágrafos. Toda a redação ela é baseada na ligação entre as suas partes. Então, se você coloca várias partes que não conversam entre si, fica uma grande bagunça, fica uma coisa que não fica compreensível, não fica claro, fica difícil de você entender. E eu acho que você precisa entender que você tem palavras, o uso da vírgula, às vezes, ele é primordial para você passar a ideia que você quer dizer. Você usar um conectivo é perfeito num determinado momento do texto. Você usar um pronome relativo é a argamassa, né? É o cimento que une todas as partes do texto. E eu acho que você precisa estudar o que é o conectivo, quais são os conectivos, para que eles funcionam. Então vai lá ver conectivos de adição, concessão, oposição, enfim, conclusão, consequência, e aí você vai entender melhor. Reduzir o tamanho dos períodos, facilite a leitura, facilite quem corrija, facilite a vida de quem corrige o seu texto. Então, assim, diminua os parágrafos, o tamanho dos períodos para que eles possam ser melhor compreendidos. Eu acho que isso vai melhorar muito a qualidade do seu texto e é uma questão também, de novo, de você se monitorar, de você se vigiar, de não fazer um período muito grande. Estudar o significado e finalidade dos conectivos eu já pontuei. Então, terceiro, introdução. Você precisa apresentar a sua tese. Isso é primordial. No momento em que você fizer a sua introdução, você tem que contextualizar, e você contextualizou, mas você tem que apresentar a sua tese. O que você vai falar? Isso é muito importante. Então, a questão é que você precisa definir os problemas que você vai tratar ao longo do seu texto, e você não fez isso. E, de novo, você tem que contextualizar objetivamente, seja sucinto, seja direto e deixe claro por que você está usando essa contextualização e de que maneira ela se relaciona com a sua tese. Isso aí é o caminho do sucesso para você escrever uma boa introdução. Em relação à argumentação, eu te aconselho muito a estudar o modelo da argumentação. Quando você for estudar a estrutura dissertativa e argumentativa, veja a argumentação, estratégias argumentativas, como se estrutura a argumentação. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E que, na verdade, é traduzido como o início, a sua ideia central do argumento, o meio, de que maneira você vai embasar aquela ideia, você vai trazer um repertório externo, uma bagagem cultural, uma alusão, que vai dar um reforço para aquilo que você está dizendo, e o fim, quais as consequências, qual a conclusão daquela ideia, e como que ela se relaciona com a discussão que você está fazendo. Então, defender as ideias da tese, ou seja, se você não tem tese, você não tem argumentação, então fica uma coisa muito solta. E evitar sobreposição de ideias, de você estar falando de educação, depois está falando de acidente, depois está falando do IBGE, depois está falando da... Calma, escolhe um caminho e segue de uma maneira mais profunda. Fale menos sobre menos problemas e aprofunde mais sobre os problemas. Ainda a gente poderia adicionar aqui na sua estrutura, você fazer um parágrafo de argumentação é uma coisa que não é muito bem-vinda. Seria melhor que você fizesse no mínimo 2 parágrafos de argumentação para você defender em cada parágrafo um problema, né? Supondo que você tivesse escolhido 2 problemas. E na sua conclusão, a gente tem que lembrar que o INEP ele fala que você tem que cumprir 5 pontos na sua proposta de intervenção, que eu já tinha dito, né, o que você vai fazer, quem vai fazer, como vai viabilizar, quais os efeitos e o detalhamento de um desses pontos. Então, e aí você tem que respeitar esses pontos e intervir sobre os problemas levantados. Então, de novo, se você não tem tese, você não tem sobre o que intervir. E por último, atentar-se à discussão
ao tema da discussão, não tangenciar, porque senão você começa a falar sobre uma coisa que na verdade o seu texto, o seu tema não diz respeito sobre aquilo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente vai ficando por aqui, e se você quer mandar sua redação também e você gostou do conteúdo, veja aquele vídeo que eu coloquei no início do vídeo e se inscreve no canal para você acompanhar, que a gente tem muito conteúdo aí que vai ser lançado semanalmente, tá bom? Um abraço!